Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura. Nossa, que legal eu ver o retorno de vocês, fico muito feliz. Estamos aqui para inspirar as pessoas a lerem a Bíblia, que nem eu falo. Aqui é uma jornada pessoal minha que eu quero compartilhar com vocês. Eu desafio vocês a virem. Eu dei uma olhada nos vídeos bem no começo da leitura, começo deste ano, desde que eu comecei. Nossa, é bem diferente, eu estou mais receoso. Mas eu creio que a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando, até falar assim, bom, seria legal não gaguejar tanto, dar umas paradas. Não é fácil ler em voz alta, mas a gente só aprende com a prática. Com a prática vai se desenvolvendo cada vez melhor. Eu fico feliz que você está junto comigo. Eu gravo um pouquinho antecipado e aqui fez 0 graus em Curitiba à noite. E eu tô assim, bem parceiro, aqui no estúdio é mais fechadinho, no encanamento, e eu tenho um aquecedor aqui do meu lado para deixar mais tranquilo para que eu possa gravar para vocês aí. Beleza? Então aqui ó, vamos ler a Bíblia hoje, Bíblia 365, então hoje nós estamos no dia 187. Convido você, venha junto comigo para a leitura de hoje. Muito bem. Que bom que nós estamos aqui, reunidos. Pegou sua Bíblia, eu estou com a minha, 365 dias. Você também incentivo você a comprar. Eu normalmente deixo o link aqui da onde que eu comprei, qual que é o link que eu usei. Eu não sei se está ativo, eu espero que esteja, mas está lá. Você pode escolher, é só fazer a busca por Bíblia 365 dias. Tem até várias traduções. Eu estou usando a NAA, que é a que a gente usa, que é mais próximo da tradução a gente crê, dos originais, seria a tradução que a gente mais gosta, né, em termos de significado de palavras. Então, convido você também a escolher a sua versão para leitura. Eu estava usando a NVT, não gosto muito dela, então eu prefiro a NAA. NAA e a ARA, seria a Almeida Revista e Atualizada. Essa aqui é a Nova Almeida Atualizada. Pegou lá a sua Bíblia? Eu não tenho essa Bíblia. Pega a Bíblia normal, eu coloco a descrição daquilo que está sendo lido todos os dias aqui. Você pode usar a tua Bíblia normalmente. Beleza? Então vamos lá. 1 Crônicas. Estamos aí iniciando Crônicas agora, na nossa caminhada. Abra lá, 1 Crônicas 2:8 a 4:4. Bíblia diz assim: Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos dessa foram Gesser, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou. E ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jeramel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito Buna, Orém, Ozem e Aías. Jeramel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jeramel, foram Mas, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada, e os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz
Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seleque e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Isse. O filho de Isse foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Esses foram os filhos de Jeramel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflal, Eflal gerou Obed. Obed gerou Jeú e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jacamias e Jecamias gerou Elisama. Os primogênitos de Caleb, irmão de Jeramel, foi Maressa, que foi o pai de Zife, e filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou Samai. Os filhos de Samai foram Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Moza e Gazés. E Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maca, sua concubina, Caleb gerou Seber e Tiraná. Macá deu à luz também Zafá, pai de Madmaná, e Seva, pai de Macbená, e de Gibeá, e Axá foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Aroé e Azir-Ramenuote. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus, os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estauleus. Nomes diferentes. Esses daqui são nomes que não são, a gente não é acostumado a ouvir. Então, Crônicas é um livro basicamente que a gente acaba lendo muito pouco na nossa leitura. A gente normalmente lê Êxodo, Gênesis, Êxodo, que são os mais proeminentes, que tem mais histórias, né, das quais que a gente escuta bastante. A gente lê muito sobre os profetas. Samuel tem bastante, porque tem histórias consistentes a respeito do ministério de Samuel, Davi, Saul e toda a sua jornada. Tem os profetas, que trazem direções específicas, e tem o Novo Testamento, né, que é bem crucial para os dias de hoje. E se você for ver, Reis, Crônicas não é um livro que é lido muito. Então, a gente vê nomes bem diferentes aqui. Vamos lá. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Astrote, Bet, Joabe e Azi, Amanate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron: o primogênito Amnon de Ainoã, a Jezreelita; o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita;
O terceiro, Absalão, filho de Macá, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos ele reinou em Jerusalém. Esses lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Batseba, filho de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao total. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho de Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon e de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama, Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias, Juzube e Zede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias foram Semaías, os filhos de Semaías foram Ratus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Adovias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, Anani, 7 ao todo. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jate, Jate gerou Almai, Lade e Lade. Esses são as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E o nome da irmã deles era Hazelel Poni, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, o pai de Belém. Muitos nomes aí. Os nomes a gente vai... É um tanto um quanto difícil. Eu acho que vai ter mais lá para frente. Vai ter mais aí. Crônicas fala muito sobre essas famílias, né? Mas vamos para Atos agora. Atos 24, 1, 27. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois de Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado da paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por sua providência, cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo,
sempre e em todos os lugares reconhecemos isso com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo interior, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, e qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lisias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se eu interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, né? Que eles falam assim, são aqueles do caminho. Segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando que todas as coisas que concordam com a lei e os escribas dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso, também me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. E foi nessa prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião de meu comportamento diante do Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísia, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Félix veio ao Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso chamando-o mais frequentemente conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. E aqui começa um diálogo, uma convivência de Paulo com Félix. Salmo 4, 1, 8. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me destes alívio. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem.
Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É a segurança de estarmos nele. Eu estava vendo sobre a igreja perseguida e, realmente, as pessoas têm a convicção da salvação da eternidade. E a gente viu recentemente a notícia de um homem-bomba que entrou lá em Damasco, numa comunidade, e explodiu. Deu uns tiros e acionou a bomba, matando 20 e poucas pessoas e ferindo 80 de uma comunidade. E mesmo assim, eles encontram alegria no Senhor, independente disso. E faz-me deitar e pego no sono para descansarmos no Senhor. Provérbios 18, 16, 18. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. E assim terminamos a nossa leitura de 187. Eu sou o Pastor Cristo e que bom que você está aí. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe. Que mais? Dá um like para dar uma engajada nesse canal, para que a leitura, o YouTube entenda que isso daqui, a leitura da Palavra de Deus, é importante para ser propagado às pessoas, incentivá-las a fazerem a leitura da Palavra todos os dias. Essa geração tem que cuidar muito com a tecnologia. A tecnologia é muito bom, só que ela distrai para aquilo que é essencial nas nossas vidas. Eu quero incentivá-los a caminhar junto comigo nessa leitura diária e que a gente possa fazer isso em um ano. Dito isso, Deus abençoe a todos e eu aguardo vocês na leitura do dia de amanhã.